Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Guimbala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Guimbala, cuidando de gerações. Assista agora ao culto evangélico luterano. Oferecimento: B3N Colchões e Estofados, Serviço de Torno Metzler, Farmácias Guimbala e Riomed, Royal Ciclo, Jaus Produtora, Vacelar Imóveis. Olá, cordial bom dia. 21 de junho do ano de 2020, mais uma vez estamos juntos nesse domingo de manhã. Eu quero saudar e cumprimentar a todos em Rio do Sul, em todo o Alto Vale, que Deus abençoe e guarde. Também todos aqueles que estão conosco na internet nesse domingo de manhã. Eu saúdo a todos com esta palavra do apóstolo Paulo de Filipenses capítulo 4, verso 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele, Jesus, a mim, diz Paulo, e a você, que me fortalece. Uma palavra pequena, um versículo pequeno, um verso muito pequeno, mas um verso de grande valor. E é isso que eu desejo para você nesse domingo e também para a sua semana. Nós estamos aqui reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos nesse domingo de manhã. É um privilégio, uma grande oportunidade e também uma grande alegria. Te louvamos por esta palavra de Paulo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Assim também, Senhor, quero nesta manhã buscar o Senhor, quero depositar a minha fé e toda a minha confiança no Senhor, porque eu sei, e assim eu quero dizer com Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Abençoe a cada um que está comigo nesse domingo de manhã, abençoe a sua vida, sua família, seu lar, a sua casa, também a sua empresa. Esteja com eles, Senhor, guarda cada um. Assim nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país.
Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. E assim juntos também queremos, nesse domingo de manhã, confessar a nossa fé. E a nossa fé nós confessamos com essas palavras que é o resumo do que diz a Bíblia, com esse resumo da Sagrada Escritura, que é aquela do resumo da fé. Creio em Deus, creio em Jesus e creio na ação do Espírito Santo. Então, em casa, junto comigo, diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Então, convide também quem está com você nesse domingo de manhã, te ajeita ali na cozinha, te ajeita ali no sofá. Daqui a pouco mais, após ouvirmos um hino de louvor ao nosso Deus, teremos hoje uma palavra, um sermão extremamente importante. E você não pode perder. Mais uma vez eu quero reiterar o pedido que eu sempre faço. Se você está sendo abençoado por esta palavra, então curta e compartilhe. Porque no momento que você compartilhar, outras pessoas também irão participar desse momento de culto juntos, ok? Então, antes um hino de louvor ao nosso Deus, obrigado também às irmãs, às aplausos, né? A Cátia e a Rose por esse momento especial de louvor. E já voltamos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Hoje nós vamos iniciar juntos o nosso sermão, cruzando as mãos, e eu quero te convidar em casa para que você diga em voz alta, junto comigo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e amados, a palavra da oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te abençoe nesse domingo de manhã. O nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir. E por isso nós podemos falar com Ele. Por isso nós podemos falar e Ele nos ouve. E eu creio que isso faz toda a diferença. Deus nos escuta em tempo todo, em todo o tempo. Deus nos ouve em todo o tempo. Repete isso comigo em casa. Deus nos ouve em todo o tempo. E isso é uma grande verdade, e é uma verdade absoluta. Deus, como amigo, cria, presta atenção nisso. Deus, como amigo, Ele cria um espaço que nós possamos falar. Então, esse nosso Deus que nos ouve, Ele é um amigo presente, pronto para ouvir. E sabe quem é Ele? Esse é Deus, o nosso Pai Nosso. E quando Jesus nos ensina a orar, o Pai Nosso que estás nos céus, significa que Ele está pronto para nos ouvir. Significa que Ele está pronto para me ouvir. Significa que Ele está pronto para te ouvir. Deus inicia a oração com a disposição, isso é importante saber. Deus inicia a oração com a disposição de nos ouvir, de nos escutar. Aliás, eu diria, Deus está sempre pronto para nos ouvir. É Ele que toma a iniciativa, não somos nós. É Ele que toma a iniciativa de nos ouvir. Ele vem em nossa direção. E o que Ele está dizendo nesse domingo de manhã? Eu quero ouvir você. Ou seja, Jesus vem em nossa direção. Assim como aconteceu, por exemplo, no Natal, há meio ano atrás, Deus vem até nós. Deus deixa o céu e Ele vem até nós, até a terra. Sabe por quê? Porque esse Deus, Ele quer se relacionar conosco. E quando Ele vem até nós, Ele vem e perdoa os nossos pecados. E é isso que nós dissemos juntos há pouco na oração do Pai Nosso. Ele diz: quando eu te perdoo, assim nós dois podemos nos relacionar. Deus está dizendo, eu perdoo você e você tira este fardo de sobre os seus ombros. E assim você consegue então viver. Queridos e amados, então é assim que a gente vive, sendo perdoado por Deus e perdoando também uns aos outros. E por que nós conseguimos perdoar? Nós conseguimos perdoar porque nós somos perdoados por Ele para perdoar. Ou seja, somos perdoados por Deus que vem até nós, que vem até você, que vem até mim. E então, quando somos perdoados, experimentamos o alívio que isso traz. E aí, nós estamos prontos para perdoar outras pessoas. Então alguém nos ofende e eu olho para esta pessoa, eu penso, tu não fazes ideia do que eu já fui perdoado por Deus. Deixa eu repetir isso porque eu creio que isso é extremamente importante. Alguém nos ofende, talvez alguém te ofendeu durante esta semana. Sabe, nós estamos nesse tempo em casa, muito juntos. Talvez alguém te ofendeu no trabalho, talvez alguém te ofendeu na empresa, na indústria, talvez na vizinhança, ou talvez em família, talvez ali aconteceu alguma coisa, alguém te ofendeu, alguém nos ofende.
E de repente você pode olhar para esta pessoa e poder dizer para ela: tu não fazes ideia do que eu já fui perdoado por Deus. Por isso eu também consigo te perdoar. Então, meus queridos, a oração do Pai Nosso, a qual nós iniciamos o sermão de hoje, ele tem estas dimensões. Pão nosso de cada dia. Nada mais é do que nós estamos falando aí do sustento, da vida física, da vida moral. Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. Sabe o que é isso? Isso é saúde. É verdade, isso é saúde. Talvez você diga: olha, me falta um pouco de saúde. Talvez falta perdão. Por quê? Porque Pai Nosso perdoa os nossos pecados. Isso é saúde. Perdoa as nossas dívidas, diz a palavra. Em Lucas diz: perdoa os nossos pecados em vez de nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Querido amado, você precisa acertar as contas com alguém? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Eu queria olhar para você nesse domingo de manhã e perguntar isso. Você precisa fazer um acerto de contas com alguém? Você precisa acertar contas com Deus? Dias atrás eu encontrei uma pessoa que disse assim: pastor, eu não vou à igreja. Não, eu não costumo ir à igreja, mas todos os dias quando eu vou para o trabalho, eu passo em frente de uma igreja e eu olho para aquela igreja e isso já basta. E eu olhei para ele e disse: olha, eu posso afirmar para você com toda sinceridade, isto não basta. Isto não basta. Pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz uma coisa assim grande, enorme. Talvez você nunca fez algo grande, enorme, como roubar, matar alguém. Mas e os 10 mandamentos? Nos 10 mandamentos está a essência da ética cristã. O que dizem os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Santificarás o dia do descanso. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E assim vai. Sabe, aqui está o resumo da ética cristã dos 10 mandamentos. Então, meus queridos amados, pecado é mais do que fazer ou não fazer. Mas o pecado está na intenção do coração. Deixa eu dar uma olhada em Mateus capítulo 5. Há versículos aqui muito importantes. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Deus olha até para a intenção no seu coração. Então, pecado é muito mais do que fazer ou não fazer. É a intenção que está aqui dentro do coração. E conforme este versículo de Mateus 5, 21 e 22, você chamou alguém de idiota esta semana? Você chamou alguém de tolo esta semana? Talvez o seu filho, talvez o seu marido, talvez a sua esposa. Quem você chamou de idiota? O governo? Uma autoridade? Quem você chamou de idiota? Pois conforme esta palavra de Deus, conforme esta palavra, aqui diz que você está em pecado. Então veja, pecado é muito mais do que fazer ou não fazer. Está na intenção do coração. Veja o que diz os versos 27 e 28 do mesmo capítulo 5 de Mateus. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo,
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Quero falar aos homens, eu quero falar às mulheres, como vocês olham uns aos outros, como os homens olham para as mulheres. O que diz o texto? Quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Veja, então pecado é muito mais do que fazer ou não fazer. É a intenção que está por detrás. E a intenção que está em seu coração. Quem não tem filhos acha que crianças nascem santas, puras e sem pecado. É ou não é verdade? Pois quem não tem filhos acha que os filhos são assim, santos, puros e sem pecado. Pois a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós nascemos pecadores, sabe? Nós não somos bons por natureza. A Bíblia chega a afirmar que todos pecaram e carecem da graça e da glória do nosso Deus. Então Deus é bondoso e permite que nós tenhamos filhos. E quem é o pai que não olha para um filho pequeno e vê ele assim tão fofo, lindo, maravilhoso? É ou não é verdade? Aí você vai, hoje é domingo, infelizmente ainda nós estamos proibidos de fazer grandes aglomerações, você está proibido de ir ao parque, enfim, a ordem ainda é fique em casa. Mas você lembra no dia que você foi, talvez em janeiro ou em dezembro, você foi ao parque e de repente duas crianças ali no parque. Será que você tem que ensinar uma criança a bater na outra? Sim ou não? Você não ensinou, mas de repente tem duas crianças brigando. Aí você de repente visitou o primo, aí de repente tem 10 brinquedos ali disponíveis para os dois priminhos brincarem. Aí de repente tem um primo que pega os 10 brinquedos para ele e não dá nada para o outro. Quem é que ensinou isso para ele? Quem é que ensinou? Foi você, mãe, que ensinou isso para ele? Sabe, amados? E de vez em quando com essa briga, brinquedo e tal, você tem que apartar porque querem a mesma coisa. Amados, pais ensinam a mentir ou a não mentir? Sim ou não? Eu creio que há pais que não ensinam a mentir, mas de repente o filho vem da escola com alguma palavra e ela não fala daquilo que a professora lhe disse. Então, eu lamento lhe informar, por mais lindo que seja seu filho, ele é tão pecador quanto você e eu. Eu quero citar o exemplo da mãe que escreveu uma carta achando que os filhos nascessem numa página em branco. Até que eu me tornei uma mãe, disse ela. Aquela linda menina com olhos azuis, ela foi criada com muito amor e carinho, conta a mãe. Um dia eu fiz uma linda e gostosa sopa de legumes. E ela não quis comer, Então eu fiz um aviãozinho, pais fazem isso. Então eu fiz um trenzinho, né? Pais fazem isso. E ela virava a cara, e ela não queria comer. Você tem uma criança dessa em casa, e de repente lá no meio daquela conversa, fazendo trenzinho, aviãozinho e tal, e eu fiz lá um ha-ha, e eu enfiei a colher de sopa para dentro. E aquela filha olhou para mim, bem nos meus olhos, e cuspiu toda aquela sopa na minha cara. E eu estava encharcado de sopa. Então ali eu descobri que aquela criança linda, maravilhosa, de olhos azuis, também era pecadora, porque ela me agrediu com uma sopa, escreveu aquela mãe. Queridos amados, nós somos pecadores, todos somos, até esta linda criança, que você ama tanto e que você chama de anjinho, talvez no berço, na cama ou no teu colo nesse momento, também ela uma pecadora. E por quê? Porque nós somos pecadores, sabe? E na grande maioria das vezes, a gente olha para os nossos filhos hoje, e qual é o Deus da vida deles? O seu próprio umbigo, porque o eixo da vida deles gira em torno deles, em torno do umbigo.
E eles dizem, eu sou o eixo do mundo, e o mundo gira em torno de mim. Então você acorda de manhã e você diz para aquela mãe, mãe, você não entende isso. Agora você quer que eu arrume o quarto da minha casa? Você quer que eu arrume a cama do meu quarto? Ora, o eixo do mundo não arruma quarto. Se o mundo gira em torno de mim, como é que você quer que eu arrume? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todos nós somos pecadores. Todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem da glória de Deus. Então os nossos pecados, eles fazem o quê? Eles quebram casamentos. E quantos casamentos quebrados nesse tempo de pandemia? Talvez o seu. De que casamento eu estou falando? Talvez do seu. Pecados quebram noivados. E talvez muitos noivados foram quebrados. Pecados quebram relacionamentos. Pecados quebram o relacionamento com Deus. E de repente eu vejo o homem que sempre sentava em um banco aqui desta igreja, e de repente já não o vejo mais, e o seu lugar está vazio aqui na igreja. Então eu pergunto onde ele está. Então eu vou atrás dele, eu procuro, ligo para ele, o que está acontecendo? Você não tem vindo mais para a igreja? Então ele conta o seu pecado, ele conta o que ele fez, e agora ele já não se sente mais bem aqui na igreja. Queridos amados, quando Jesus fala de perdão no Pai Nosso, é que nós precisamos do perdão, sim ou não? Ou você talvez esteja em casa dizendo, eu não preciso do perdão. Todos nós precisamos do perdão, todos nós precisamos de perdão. Sabe, então aqueles fardos de coisas de 15, 20, 30 anos atrás, com o qual você está se sentindo muito pesado. E talvez você diga, se não tivesse feito, se não tivesse feito, esse pecado me atormenta a alma durante 15, 20, 30 anos. Se eu não tivesse traído, se eu não tivesse roubado, pastor, se eu não tivesse mentido. Então esse pecado atormenta a tua vida, e se atormenta você durante a noite. Sabe, pecado, nossos pecados quebram relacionamentos, nossos pecados quebram casamentos, nossos pecados quebram noivados. Dias atrás eu estava aqui na igreja, eu terminei o sermão, veio um homem e disse, pastor, você falou a verdade. Eu disse, sobre o quê? E ele contou a história dele, ele disse, puxa vida, nós celebramos bodas de prata. Então, eu e minha esposa convidamos, nós combinamos de fazer uma viagem de lua de mel. Nós fomos para a Itália, mas o nosso cunhado foi junto. Eu disse, o quê? O quê? Vocês foram para a Itália, vocês foram para Veneza, e vocês foram numa viagem de 25 anos de bodas de prata. Foi você, a sua esposa, seu cunhado. Ele disse, não, ele não foi junto. Eu disse, que bom, eu já estava pensando que vocês tinham ido a 3. Ele disse, não, mas ele foi. E foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, viagem a 3, não foi e tal. Eu disse, cara, o que está acontecendo? Ele disse, não, deixa eu te contar, pastor. O meu cunhado, fisicamente, ele não foi. Ele não foi. Mas ele foi conosco nesta viagem. Porque nas 2 semanas que nós ficamos fora, ele estava presente conosco o tempo inteiro. E nós só falamos dele, nós falamos da nossa rixa, nós falamos das nossas brigas, nós falamos das nossas... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E de repente tem coisas de 15, 20 anos atrás, atormentando a tua alma, trazendo dor e sofrimento. Por quê? Porque são erros do passado que não foram perdoados. Sabe, parece que nós carregamos uma mochila cheia de coisas nas costas que fedem, consegue imaginar? Então é aquela traição que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Aquela palavra torta que não deveria ter saído da boca, que não deveria ter sido dita, mas ela saiu. Aquela decisão errada
e a consciência então me acusa, então eu ando pela vida com aquela mochila, com as coisas fedidas nas costas. Então vamos imaginar que você pinte toda a sua casa, ok? E a casa está linda, maravilhosa, ela está cheirosa. E uma casa nova, recém-pintada, ela sempre cheira bem. Mas vamos imaginar que em algum canto da casa tem um prego desse tamanho, pequenininho. E naquele prego, o diabo vem e pendura uma carniça. E deixa essa carniça ali pendurada. Sabe o que vai acontecer com toda a casa? Você sabe o que vai acontecer. E você sabe que toda a casa vai catinhar. É ou não é verdade? É assim que acontece na nossa vida. Sabe, queridos amados, deixa eu falar com você. Eu quero olhar para você e dizer, em Jesus há perdão. Você acredita nisso, sim ou não? Então essa culpa e esse pecado podem ser levados aos pés da cruz. Você acredita nisso, sim ou não? Eu encontrei uma pessoa, dias atrás, estava no mercado, e essa pessoa então disse para mim, você é pastor? Eu disse, sim, eu sou pastor. E ela disse, pastor, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. E eu olhei para ela e disse, ok, eu respeito você, mas você tem alguma razão especial porque você não crê em Deus? Então ela me contou o motivo, ela me contou a razão, eu dei tempo para ela, de ela contar a sua história, mas ela disse uma coisa no final da nossa conversa que eu achei fantástico, eu queria dizer para você, eu queria repartir com você. Mas o que eu mais invejo nos cristãos é o perdão que eles recebem. Eu não tenho ninguém para me perdoar. Puxa vida, eu achei fantástico. Sabe, no final da conversa ela disse, pastor, eu invejo os cristãos, eu invejo as pessoas de Deus, eu invejo os cristãos, o perdão dos pecados que eles recebem, porque eu não tenho ninguém para me perdoar. E eu pergunto a você, você tem sim ou não? Você tem alguém que pode te perdoar, sim ou não? E esse é Jesus, não existe outro. Então não precisamos caminhar pela vida com a mochila cheia de coisas que fedem. Nós não precisamos caminhar pela vida com a mochila cheia de pecados. Deus é o Deus do quê? É o Deus do recomeço. Você crê nisso? Pois então, deixa eu olhar para um homem da Bíblia chamado Davi. Davi, ele foi acusado de adulterar. E esse adultério, esse pecado abriu um abismo muito grande. A esposa engravidou, seu filho morreu. Então, os pecados de alguém, como no caso de Davi, afetam a vida ao nosso derredor. Sabe, o pecado de Davi foi o pecado dele com Batseba, com a mulher. Mas o pecado dele afetou as pessoas ao seu derredor. Sabe por quê? Porque nós não somos uma ilha. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Então o teu pecado, deixa eu olhar para você. O teu pecado que você comete às escondidas e que você acha que ninguém vê e que ninguém vai saber dele, ele afeta a vida das outras pessoas. É como o marido que de repente trai a sua esposa. Esse pecado vai afetar. Ninguém vai descobrir. Nós vamos esconder isso. Mas a Bíblia diz, nada é escondido que não venha a ser revelado. Então esse pecado, ele pode afetar a sua esposa, ele pode afetar os filhos, os genros, noras, né? Esse pecado pode afetar as pessoas que convivem nos seus relacionamentos, no seu emprego. Foi assim que aconteceu com Davi. Mas a Bíblia diz que Davi se arrependeu e ele escreveu o Salmo 32. E sabe o que ele escreveu lá? Feliz o homem que tem seus pecados perdoados, e tu os perdoaste. Feliz o homem que tem seus pecados perdoados. Eu quero perguntar a você, você já pediu perdão
dos seus pecados e recebeu o perdão de Deus? Isso é uma pergunta para mim impressionantemente importante. Eu preciso ponderar sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Se eu não perdoo, porque eu não fui perdoado. Isso para mim está claro. Eu tenho várias pessoas com as quais eu converso, elas dizem, pastor, eu não consigo perdoar. Eu disse, ok, se você não consegue perdoar, talvez porque você não foi perdoado. Talvez você acha também difícil pedir perdão a Deus. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Consegues imaginar uma filha pequena de 5 anos, abusada pelo próprio pai durante muito tempo? E essa filha agora está num dilema, depois de um tempo de psicoterapia. Ela precisa perdoar. Filho que precisa perdoar o pai. O coração da esposa que descobre que o marido a traiu e que esse marido tinha família e filhos em outra cidade. Sabe o que essas pessoas todas têm em comum nesses exemplos? Talvez eu poderia citar aqui o teu exemplo. Talvez eu poderia citar o teu exemplo. Mas sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Uma coisa só. Elas precisam perdoar para conseguir viver adiante. Pois se eu não consigo perdoar, eu não consigo viver adiante. E isso todas as pessoas têm em comum. Repete comigo. Eu preciso perdoar para conseguir viver. Você crê nisso? Sim ou não? Então, consegues imaginar um homem que perde a empresa, toda uma vida de trabalho, financeira, família, perde tudo traído pelo próprio irmão. Consegue imaginar? Por que ele precisa perdoar? Ele precisa perdoar para conseguir viver. Sabe, amados, nós não podemos ser simplesmente simplistas e dizer que é fácil perdoar. Sabe por quê? Porque não é fácil. O ser humano precisa muito do agir de Deus para poder perdoar. É ou não é verdade? Mas sabe o que é o perdão? O perdão ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido não me vingar. Perdoo porque Deus me perdoou. Então talvez você diga, apesar de toda a dor que eu sinto, eu desisto fazer o que Deus fez comigo. Deixa eu repetir. Apesar de toda a dor que eu sinto, eu decido fazer o que Deus fez comigo, me perdoar. Sabe, esta frase, ela para mim é fantástica. Apesar de toda a dor, apesar de toda a mágoa, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia que eu estou sentindo, eu decido fazer com o outro o que Deus fez comigo. Você precisa perdoar alguém, sim ou não? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Escreva ali, eu preciso perdoar alguém, sim ou não? Ou você vai passar pela vida carregando essa mochila. E por falar em mochila, eu gosto muito daquela história do professor que um dia chegou na sala de aula e disse, queridos, amanhã eu vou trazer aqui um saco de batatinha, um saco de batata de 60 quilos. Aí chegou no outro dia, ele fez a chamada e disse o seguinte, queridos amados, quantos inimigos, pessoas que vocês não gostam, quantos cada um tem? Aí o Joãozinho levantou, eu tenho 5, a Mariazinha 4 e tal, e foi. Então faz o seguinte, das pessoas que você não gosta, é o número de batatas que você vai pegar. E aí tem gente que pegou 3, tem gente que pegou 4, pegou 5, pegou 8, pegou 10, pegou 1, pegou 2, e foram pegando. Agora, próxima tarefa, escrever o nome daquela pessoa em cima daquela batatinha, ok? E pediu então para que guardassem as batatas, dentro da mochila. E a ordem é o seguinte, enquanto vocês não perdoarem essas pessoas, vocês devem carregar essas batatas na mochila. Vocês vão ter essa mochila no quarto enquanto vocês vão dormir. Quando vocês forem aos supermercados, leva junto a mochila. Quando vocês forem
ao shopping, quando retornarem, né, esta possibilidade, vocês vão levar esta mochila junto. E vocês vão descobrir que daqui a pouco aquelas batatas começam a feder. Queridos amados, o problema não são as batatas que começam a feder na nossa vida, mas são os sentimentos de raiva e de ódio e de angústia que eu carrego junto quando eu vou para o shopping, mas também eu carrego junto quando eu faço uma viagem de lua de mel, de bodas de prata para Veneza, para a Itália. E aí você está na Itália com a sua esposa, e aí você vê e nota de que as batatinhas foram juntos, e elas começam a feder. São os sentimentos dentro de nós. Então você encontra aquela pessoa que há muito tempo você não encontrava. Aí você vê ela naquele evento, e você de repente nota que alguma coisa está começando a catingar e a feder. E você diz, puxa vida, estou com a mochila nas minhas costas. É ou não é verdade? Jesus, quando fala no Pai Nosso, está pensando, sabe em quem? Em você e em mim. E quem mais sofre quando não se perdoa, sabe quem é? Não é o outro, é você mesmo. Então, quem mais sofre de fato, né, é você mesmo e não o outro. Porque o que eu vejo muitas vezes é isso, ao não perdoar, eu quero que o outro morra. É verdade, eu quero que ele morra. Mas na verdade, quem está tomando o veneno sou eu mesmo. E o veneno está comigo mesmo e não está com a outra pessoa. Eu estou chegando ao final do meu sermão, da minha pregação. Sem perdão, o coração começa a ficar azedo. Certo ou errado? Certo. Mas o pior é que esse pecado te separa de Deus. E esse pecado nos separa uns dos outros. Terminada a oração do Pai Nosso, você fez comigo no início do sermão, Jesus dá uma reforçada: se não perdoardes, Deus também não perdoará você. Se não perdoardes, Deus também não perdoará você. Sabe, amados, a falta de perdão bloqueia as nossas orações, ok? Então deixa eu dizer uma verdade absoluta, ok? Você pode crer nisso que eu estou te dizendo. Se você não perdoar, então a tua oração que você faz ali na igreja, na missa, em casa, antes de dormir, Deus não ouve, ok? Pode acreditar nisso, pode acreditar. E me diga se você que é rancoroso e você que insiste em não perdoar, se alguma oração que você fez, Deus ouviu. Me conta aí. Sabe por quê? Porque a falta de perdão bloqueia as nossas orações. Ok? Acredita nisso. Leve essa palavra muito a sério. Então, qual é o desafio de hoje desse sermão? O desafio é: tomemos decisões. Tomemos uma decisão. Ok? Eu conto essa história porque eu gosto muito dessa história, porque havia um homem que estava muito doente. E ele estava então no quarto, né, naquela casa, era uma casa de madeira, e a porta na qual o idoso estava era uma porta que estava rangendo o tempo inteiro. E aquele ranger das dobradiças irritava a todos, a todo mundo. Porque toda vez que você abria a porta rangia. Então isso irritava o médico, irritava o pastor, irritava o vizinho que vinha visitar, irritava a esposa, todo mundo estava irritado com esse ranger da dobradiça daquela porta. Até que um dia um bom vizinho veio e colocou apenas uma gota de óleo nas dobradiças. E o barulho parou. Sabe o que é isso, amados? Isso é perdão. Isso é o perdão. Porque o perdão faz isso, ele alivia o incômodo. Ele traz uma gota de compreensão. E essa gotinha, ela restaura então a alma. E tudo começa quando? Quando eu decido
perdoar. Então, qual é o desafio de hoje de manhã? O desafio de hoje é viver esse perdão. O desafio de hoje é colocar uma gota onde o relacionamento está rangendo. E eu pergunto para você, há algum relacionamento em casa que de fato está fazendo barulho? Talvez precisa ali uma gota de compreensão, uma gota do perdão e uma gota de reconciliação. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Deixa eu orar por você. Querido Deus, amado Pai, nesse momento eu quero orar de uma forma bem especial por todos aqueles que precisam do perdão e não conseguem perdoar. Esteja com eles. Mostra-lhes, Senhor, a Tua presença, a Tua paz, o Teu ânimo, a Tua alegria. Conforta-os também nesse tempo de tristeza e de dor. Também, querido Deus, eu quero pedir para que Tu estejas com aqueles que vão ouvir uma palavra de perdão hoje, depois desse sermão. Que eles também estejam prontos e preparados para ouvir e dar o perdão. Também, Senhor, a mim, perdoa os meus pecados. Se porventura eles existem em alguma relação de vida. Querido Deus, perdoa também o nosso país, o mundo, perdoa também as pessoas quando elas se agridem, quando elas falam mal uns dos outros. Perdoa aqueles que traem, perdoa aqueles que logram, perdoa aqueles que mentem. Querido Senhor, os perdoa. Obrigado por esta palavra de hoje. Palavra que eu precisava ouvir, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja também comigo nesse dia, com a minha família. Assim eu peço e oro em o nome santo de Jesus. Amém. Então, talvez você precisa do perdão do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante a sua face sobre ti e Deus mesmo te dê a sua paz. Vai na paz do nosso Deus. Amém. Mais uma vez eu quero, ao final desse culto, agradecer a presença da Kátia, da Rose. Obrigado pela ajuda, também no louvor nesse domingo de manhã. Mais uma vez agradecer toda a ajuda também ao Sersol, que é o departamento de diaconia da nossa comunidade aqui de Rio do Sul, onde nós semanalmente estamos recebendo dezenas, centenas de famílias. Muitas pessoas também de fora do país que estão nos procurando o quê? Cobertores, o inverno está chegando, e procurando sacolão, procurando comida. E de fato nós tínhamos um bom estoque. E esse estoque agora está terminando e nós precisamos da tua ajuda e da tua colaboração, para que assim, ao sermos ajudados, podemos ajudar outros. E talvez tenha cobertor na sua casa, talvez um travesseiro que está dentro daquele armário que tempo você não usou. Se você não usou 3, 4, 5 anos, qual é a chance de você usar em julho desse ano? Não vai usar. Então, por favor, nos ajude. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um bom domingo e uma excelente semana. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez, ok? Um grande abraço, até lá. Mas não esqueça de curtir e compartilhar esta palavra, para que outros também sejam abençoados. Que Deus te abençoe. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Guembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Produtora. Vasselai Imóveis. Procurando serviço de torno e solda?
o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Guimbala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Guimbala, cuidando de gerações.